Hora boa, gente! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV, um programa muito bacana, onde você aprende diversas técnicas de artesanato. E hoje, uma aula de costura, tão básica, tão boa para você fazer ganhar dinheiro, ó. Tudo bem, Renatinha? Tudo bom? Aqui tem vários trabalhos que a Renata executa com uma boa máquina e o que é bacana é isso, porque você pode fazer desde uma bolsa menor, uma nécessaire, até babador de criança, coisa mais lindinha, ó. Eu achei interessante que ela colocou um botãozinho e ficou muito prático, né? Não precisa amarrar atrás. Aqui para que você possa ter um sono bom, não é, Rê? Olha essa bolsinha. Quer dizer, eu tenho uma máquina bacana, uma boa aliada e que não custa caro, viu? Eu sei o preço dela, pena que eu não posso falar. Mas é um preço tão bom, não é, Rê? É ótimo. Bem-vinda, querida. Obrigada. Então, você tendo boa vontade e uma boa máquina para te ajudar, para te auxiliar, até na sua produção, você faz trabalhos incríveis. Sim, ajuda muito. Hoje, a ideia é ensinar para vocês, ó, um organizador de bolsa, que eu também chamo de uma nécessaire, né? Aqui você pode fazer, ele custa em média R$35, que eu achei um preço excelente. Mas se você for incrementando mais e mais, pode vender por... Tem 45, 55, depende, porque esse é mais simples, nós temos os bolsos em toda a volta e dentro também, ó, tem até uma agenda aqui dentro. Deixa eu ver. Dentro também tem vários bolsos. Ah, ó. Que legal. Sabe o que é bacana, gente? Eu falei pra Renata, eu divido meu tempo entre Ubatuba e São Paulo, é como se eu morasse nas duas cidades. E eu sempre esqueci alguma coisa. Então, a partir do momento que você tem um organizador assim, eu levo tudo. Eu levo o carregador do celular, o remédio, o shampoo que eu quero usar aqui, o meu creminho, tudo. Porque aí é só fazer isso, ó, vai para a bolsa ou para a mala e volta. E deixa sempre aqui dentro, né? Isso. Às vezes um esmalte que você queira. E aqui cabe tudo muito bem organizado, facilitou muito minha vida. Então, para você vender... Esse eu fiz até menorzinho, porque eu tenho um modelo maior, que tem zíper, tudo, e muita gente fala, ah, mas a minha bolsa é pequena, não dá. Então, eu trouxe esse menorzinho, mais fácil para fazer, e também você vai só trocando de bolsa e resolve. Tudo com você, lindona? Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, vou passar primeiro as medidas. Então, assim, ó, para essa parte de fora do corpo, é uma tira de 15 por 54. Ó, então vamos lá, 15 de altura. Por 54. Isso. Tá? Então, você vai cortar no tecido e na manta. Aqui ela já tá na manta. Para os bolsos externos, é uma tira de 20 por 54. Que aí nós vamos usar ela assim dobrada, ó. Tá? 20 por 54. Isso para fora. Para a parte interna, de novo, 15 por 54 e os bolsos também 20 por 54. Tá? Aqui, ó, eu trouxe, o pessoal às vezes pergunta muito de molde, e às vezes tem gente que não tem acesso à internet, não consegue imprimir. Então, esse daqui, ó, ele mede 23 por 10. Tá dando para mostrar, meus meninos? 23 Deixa eu pôr aqui por na 10. mesa. Tá legal aí, Marcinho? Ó. 23 por 10. Então, corta uma tira de 23 por 10. Aí, o que eu fiz? Eu dobrei ela, assim, ó, em 4 e arredondei o canto aqui, ó. Então, aí pode você mesmo fazer o molde em casa, tá? 23 por 10, ó, que é o fundo. Renata, uma dúvida. Aqui, você disse o seguinte, tá? Essa parte aqui estampadinha, você mandou as meninas cortarem 15 por 54. Isso. Aí depois pra fora, 20 por 54. 20 por 54, isso. Aí por dentro, repete as mesmas medidas? Aí dentro, o que eu fiz? Eu inverti as cores, ó. Eu coloquei o rosa, 50 por 15, e os bolsos do floridinho. 20 por 54? 20 por 54. Ele é igual dentro e fora. Então... E aquele molde é o fundo aqui, ó. Tá, então eu vou precisar de, na verdade, 2 tiras desse tamanho. Isso. E 2 tiras desse tamanho. Isso. O que vai variar, na verdade, essa é 15 por 54 e essa é 20 por 54. Isso. Depois ela trocou. Fez essa 20 por 54 nessa estampa. Isso. E nessa estampa ela fez 15 por 54. Isso mesmo. É isso, né? Isso. Aí essa parte de fora nós vamos colocar na manta. Eu trouxe até um pedaço da manta aqui para mostrar, que o pessoal tem muita dúvida.
Então, essa que eu tô usando é a R1. Desse lado ela é mais fofinha e desse lado ela tem uma resina. Que essa resina é o que deixa ela mais estruturadinha, mais firmezinha. Então, a gente vai colocar a parte de fora em cima dessa manta, ó. E aí, usando o ângulo de 45 graus, a gente faz os riscos para fazer um quilt reto. Tá vendo, ó? Então, eu coloquei a primeira aqui no ângulo da régua, ó, de 45 graus, que é aqui. E fiz a marcação a cada 5 centímetros. E passei uma costura. Então, eu vou marcando de 5 em 5. Aqui, ó, essa eu deixei para fazer aqui para o pessoal ver. Ó. Marca 5, essa caneta sai com água. Quem não tem essa régua, pode fazer com uma régua em casa comum ou pode dar erro? Não dá erro, porque assim, a gente usa esse ângulo que faz essa inclinação. No que tá pronto aqui, eu fiz pra lá e pra cá, eu cruzei, ó. Tá vendo, ó? Ele formou uns quadradinhos aqui. Isso é só pra não ficar fofo, sabe? Quando você lava a peça, ela fica toda feia, solta. Sim. Pra segurar a peça. Quando a gente vai fazer esse quilt, a gente aumenta o ponto na máquina, né? Tá no ponto 1. Aqui ela tá no ponto 1 e a gente coloca ele para 3,5, para ficar um ponto maior, para não enrugar. E aí ela já tá aqui também com a mesa extensora para facilitar o trabalho. Essa aqui é costura no botão, tem um controlezinho de velocidade, ó. Para fazer esse quilt, tanto reto como livre, a mesa extensora ajuda bastante, Cláudia. A mesa extensora faz parte da nossa SQ9000. Isso, porque você tem um apoio, né, aqui das mãos, ó, é mais fácil Renata, de trabalhar. para quem está começando na costura, o que você acha dessa máquina? Eu já fiz essa pergunta para ela antes, mas é sempre bom a gente tornar a perguntar. Eu falo que eu sou suspeita, porque assim, a minha primeira máquina foi dessa marca, as que eu uso no meu ateliê também é dessa marca, então eu adoro. Para quem está começando, ou para quem já trabalha, já Esse produz... controle de velocidade para quem está começando é ótimo, porque geralmente o pessoal não tem aquele time do acelerar pouco. E você controla a velocidade, se você deixa, ela vai bem devagarzinho, até a pessoa pegar o ritmo da máquina e aí depois você vai... Dá uma segurança. Dá uma segurança. Bacana. Tá? Então, ó, feito isso, aí nós vamos pegar aqui o 54 por 20 e passar uma costura aqui em cima para prender o bolso. Tá dobrado, ó. Então, dobra aqui e vamos passar uma costura reta aqui, ó. Pode deixar o ponto no 3,5 ainda, tá? Não diminui. Vou aumentar aqui a velocidade para ir mais rápido. Fez essa primeira costura, a gente posiciona aqui em cima. Eu fui dividindo ele meio aleatório assim, ó. Porque de acordo com o que eu queria, pensando mais ou menos no que eu queria carregar, fiz até um bolsinho menorzinho para colocar a caneta, essas coisas. Então as medidas que eu separei aqui dos bolsos tá assim, ó, 13 centímetros esse, um menorzinho de 3,5, um de 10, um de 15 e um de 12. Vamos repetir? Vamos. A gente segura assim, ó. Lirada, pega uma canetinha aí pra gente anotar. Ó, então vamos lá. 13 centímetros. 3,5. 3,5. 10. 10. 15. 15. E 12. E 12. Isso. Porque daí dá pra pôr coisas maiores, menores, dá pra deixar a caneta em pezinho pra ficar fácil de achar na bolsa. 13, 3,5, 10... 15 e 12. E 12, isso Vou mesmo. jogar na Mega Sena. Vamos? E aí agora a gente vai passar uma costura aqui para fazer essas divisórias. Tá. Nós temos aqui o botãozinho do retrocesso. Porque se a gente só começar a costurar agora aqui sem esse retrocesso, o que vai acontecer? Ela vai desmanchar. Ou você vai ter que dar um nozinho atrás. Então eu aperto ele aqui, que é essa setinha. Ó. Tá vendo? Ele volta a costura e aí você vem de novo. Ele faz um arremate. Ótimo. Esse cortadorzinho também ajuda a beça, ajuda né? muito, porque daí não fica o excesso de linha, né?
Enquanto a Rê tá terminando, ela vai passar a costura nessas divisórias. Isso. Não é isso? A Renatinha? Isso. Olha, eu vou conversar com o moço que apareceu aqui hoje, que eu adoro conversar com ele, porque ele entende tudo de saúde. Como é bom, gente, sem saúde você conseguiria estar aqui? Eu estaria aqui, os câmeras estariam aqui. Fernando, vamos falar de saúde total. Muito bem-vindo, querido. Cláudia, saúde não pode ser mais ou menos, saúde tem que ser total. Vamos falar desse livro maravilhoso que vai ensinar você a fazer remédios naturais para combater várias enfermidades com frutas, legumes e verduras que você já tem na sua casa. Então, se você que sofre de insônia, asma, bronquite, depressão, diabetes, pressão alta, todas as dicas aqui. Por exemplo, ó, você que tem colesterol alto, você vai picar a berinjela, deixar descansar na água mais ou menos umas 6 horas e depois você vai tomar a água da berinjela, ok? E se você acrescentar um limão a cada vez que você vai tomar essa água, ela fica excelente também para você emagrecer. E olha, o sabor é legal, viu, Cláudia? E dana, você tá todo sequinho. É, mas eu uso saúde total. Ainda mais? É, olha só, você que tem problema de pressão arterial, hipertensão arterial, ela é responsável pelo AVC, que é uma tragédia na vida das pessoas. Olha só, você vai pegar meio pepino, bater com um pouquinho de água no liquidificador e tomar meia hora antes das refeições. Diabetes, você vai aprender a fazer a farinha da casca do maracujá. Agora, Cláudia, aqui eu dei 3 dicas. São mais de 1.200. Sabe que tempo que eu tenho esse livro? Ó, várias receitas de doces e salgados, até um patê de berinjela defumada você aprende a fazer. Atenção, esse livro não é vendido em livrarias, nem em banca de jornal. Então, somente pelo telefone. Isso. 0800 719 7171. 0800 719 7171. Olha, quem ligar agora nos próximos 10 minutos vai ganhar de brinde esse polivitamínico e um presente surpresa. Legal? Obrigada, Fernandão. Tchau, Cláudia. Gente, é tudo de boa. Tem o meu, viu? Pois nunca... É verdade, eu sempre faço as minhas pesquisas. Olha, lembrei de uma coisa. Eu falei com o Fernando lá, falei de saúde, e a gente tem que mandar um beijo para uma gatona que fez quantos anos? 17. A filha da Renata. Vocês conheceram, meninos? A Mariana já veio aqui. Conheceram a Renatinha? A Mariana? Conheceu? Lindona ela. Então vamos mandar um beijo pra filhona que fez aniversário? Um beijo, Mari. Muito juízo. Ela vai chorar. E eu vou chorar junto. Você para. Vamos virar de costas pra disfarçar. Volta. Vou costurar. Linda. Eu não queria fazer isso com você e fiz. Vamos voltar pra costura. Vamos. Enquanto eu conversava com o Fernando, você fez toda a costurinha, né? Todas as costuras. Até fiz aqui com uma linha branca, ó, pra dar pra aparecer bastante, tá vendo? Só fiz a costurinha, não esquecendo do retrocesso. Agora a gente vai dobrar aqui, ó, e passar uma costura reta pra fechar aqui essa parte. Já corta os excessos aqui da linha. Aí ficou assim, tá vendo? Essa parte aqui do fundo também vai na manta, ó. Já tá colocadinha na manta. Aí a gente dá um picotezinho aqui no meio pra marcar o meio, ó. Só pra gente fazer as marcações. E aqui também. Porque daí na hora de encaixar fica mais fácil, não fica torto. Ok. Tá? E agora a gente pega aqui o meio, que tá a nossa costura aqui, e alfineta ele aqui em toda a volta. Um organizador desse, com uma máquina como essa, a gente faz... É rapidinho. Eu fiz ontem à noite, Cláudia, esse. Falei, tava pensando no que ia fazer, aí eu, como sou da noite, né, não tem jeito. De manhã não funciona muito direito. E à noite tá aquele mais ambiente mais calminho, né? Aí ontem eu tava lá no ateliê pensando, falei, vamos fazer uma peça que dê pro pessoal fazer e vender e usar bastante, né? Muito bom. Então marca aqui os cantinhos, prende e aí a gente vai costurar o fundo. Tá? E aí eu falei, vou levar pra fazer lá, porque daí às vezes as meninas veem a peça pronta e falam assim, é muito difícil, não vai dar.
Eu falei, então a gente já monta no ar para o pessoal ver que não é... Com alfinete e tudo, passa por Esse cima. alfinete, ele é próprio para o pet. E você pode costurar em cima se ele estiver retinho. Tá? Ó. Acertar aqui na volta. Ó. Tem opção também, eu gosto muito dessa opção da agulha parar para baixo, tá vendo? Que a gente regula aqui, ou para sempre para cima ou para baixo. Eu gosto porque não desloca, não atrapalha no serviço. Principalmente quando é coisa redonda, aí a gente usa bastante. E já o retrocesso aqui no final, ó. Que facilidade, hein, mulher? É uma coisa. Eu vejo, ela trabalha nessa máquina como se fosse um brinquedinho. É a secretária, né? Eu tenho brinquedo. intimidade. Mas que potência, viu, gente, esse brinquedo tem? Meu Ó. Deus. Então, ela já formou aqui, tá vendo, ó? E aí, nós vamos fazer a mesma coisa com o forro. Eu já trouxe ele montadinho, ó. Então, pegamos o tecido do bolso, dobramos, fizemos as divisões, colocamos o fundo, ó. Do mesmo jeito que fizemos a frente, só que sem a manta agora, né? Agora não tem a manta. Aí a gente vamos prestar bastante atenção com a costura. Vamos colocar costura com costura e assim, ó, o forro do avesso e a parte principal do direito, ó. Vai colocar um dentro do outro aqui. Neste momento, vamos fazer uma pausa pequenininha. Só lembrando, a manta que você utiliza é a R1. Essa é a R1. Que dá essa estrutura para a Isso. bolsa ou para o organizador. Eu posso que é a passar aula de costurinha hoje. enquanto você vai lá? Aonde que é a costura? Só aqui em cima, ó. Pode. Uma costura em toda a volta. Aqui a gente combina tudo, sabe, gente? Isso. Para que vocês não percam nada em nenhum momento. Bom, vamos falar dessa nossa, que eu chamei carinhosamente de brinquedinho, mas é a máquina de costura maravilhosa. Eu adoro que ela tem um tom de rosinha aqui. Eu acho que fica tão delicado. Gente, são 80 pontos decorativos. Você faz cada trabalho tão bacana. Ela tem a fonte alfanumérica, é a SQ9000, é o modelo dela. Essa mesa extensora que a Renata hoje está trabalhando foi o que ela falou, Cláudia, como ajuda principalmente nos trabalhos de quilting. E por falar em quilting, vem todos esses acessórios, a Renata me explicou. Esses dois pezinhos são de quilting, não é isso? Isso, esse que você tá com o dedo em cima é o Bigfoot. Ele é um acessório até bem caro para você comprar separado, ele tá indo como brinde. E ele é para quando você vai quiltar um acolchoado pesado, que é difícil da máquina puxar, Sim. ele vai ajudando. Olha, e o do lado é o de quilting livre, Quilting que é livre. aquele trabalho que você faz desenhando na peça. É importante que as meninas saibam disso, meninas e meninos, porque esse aqui, então, normalmente vem separado e ele custa bem caro. E aqui vai junto. Vai junto. Né? Olha, ela tem 1 ano de garantia, ela tem o LCD, que é o indicador de pontos, com backlight, que é a iluminação do LCD. Por isso que fica até fácil você trabalhar à noite, porque fica tudo iluminadinho, você não fica com a vista cansada, não se perde, né, Rê? Enfiador de linha automático, é uma máquina completíssima e é bacana para a gente falar o seguinte, tanto para quem está começando na costura, quanto para quem já tem prática e experiência. Ligou, comprou? De presente para você, esse mini ferro que eu adoro, gente. Ele é super versátil, é o 3 em 1 porque ele passa, inclusive, na vertical. E também ele é um vaporizador de roupa. Telefone para você ligar e adquirir ainda hoje a SQ9000, 0800 380 2000 ou 011 3382 2000. Pela nossa loja virtual também, vitrinedoartesanato.com.br. Tá com preço bárbaro, gente. Um preço muito legal e parcelado. Se eu contar o preço aqui, vocês compram na hora. É que não pode contar, sei lá, porque tem que ligar lá, né, Luiz? Não pode dar o preço da máquina? Mas tá barato, Luiz. Tem que esperar o segredo. Ah, que danado! Tem que ligar, viu? 0800 380 2000. Bom, enquanto eu tava lá, você... Tô passando só a costurinha aqui em volta, ó.
tá vendo? No tempo que a gente foi conversando aqui, falando, é mais ou menos o tempo de montar um. Tá vendo? Passou a costura em toda a volta aqui, fechou. Vamos abrir por aqui, ó. Desmancha um pedacinho da costura aqui. Pra gente poder desvirar ele. Eu gosto de desvirar por aqui pelo forro, porque às vezes se a gente vai fazer o acabamento à mão em cima, aparece. E aqui é mais fácil. Entendi. Quer dizer, costurou e descosturou. Isso. Você usou que tecido? O quê? Esse é algodão? Algodão, sempre algodão. É interessante que esse tecido dela, cor-de-rosa, ele é manchadinho, não parece uma camurça, gente, mas é algodão. Fica acetinado, né? É, fica bem interessante. Ó. Praticamente nasceu o organizador. Viu? E aí, ó, ele fica com essa barrinha, ó, como se fosse um viés, tá vendo? Que é o que a gente chama de falso viés. Aí nessa hora também o uso do alfinete é muito importante, Claudinha, pra, ó, a gente puxa ele até, porque ficou aqui embaixo um pedacinho da manta, que é justamente onde ele vai pegar, ó. Antes de fazer isso, a gente precisa fechar aqui essa aberturinha, tá? Tá. Faz um pontinho invisível e fecha. Pra ficar mais charmosinho, aqui a gente vai usar um pontinho decorado. Tem 80 pontos, né, na máquina? Difícil é escolher, né? Uau, meu Deus, qual que vai combinar? Olha aqui, gente, os pontos, ó como eles aparecem super bem. E quando a gente escolhe o ponto, ela fala aqui em cima pra gente qual é o pé que deve usar. Porque esse é o pé de costura normal, ó, é o J. Ele tem o número aqui em cima, a letra aqui, que legal, tá vendo? bacana. E é bem prático de trocar o pezinho, ó, só ele encaixa. Então, quer ver, vamos ver o 61, se dá pra gente fazer com esse pé. É o N, ó. Então não dá pra fazer com esse pé. Ó, 65. Ai, tem isso, ela mostra. É que são os pontos mais largos, que daí se você faz com esse, a agulha acaba batendo e danifica a agulha. Então vamos escolher um aqui mais estreitinho, ó, o 24. Ó, Aí é o J, tá vendo? Perfeito. E Que aí a gente legal, pode tirar a Rê. mesa aqui, ó. Deixa eu pôr aqui embaixo. Ó, porque ela fica com essa... Tem a outra partezinha daqui. E quando a gente vai costurar alguma coisa redonda, a gente tira pra encaixar aqui, ó. Ok. Tá vendo? Ó. Olha que belezinho o ponto, gente. Esse é o 24. Deixa eu até mudar aqui pra pôr um outro. Vamos pôr o 18. Porque as meninas e meninos vejam, né? É. Como é que fica o ponto. O Agora pessoal o tem 18. dúvidas. Deixa eu tirar, daí fica mais fácil pra mostrar. Ó. Temos 2 pontos aí, Isso. o 24 e o 18. E o 18. Pra quem que a gente mostra? Pode ser pro Marcinho aqui, Renata, por gentileza, aí. Tá vendo? Aí a pessoa escolhe qual que ela gosta mais. São 80 pontos decorativos. Aqui a gente tem apenas 2 para mostrar para vocês. Dá pra brincar bastante. E ela fala até o pé que você tem que utilizar, então ajuda a beça, né? Isso. Falta o quê? As alças. As alças, na verdade, eu que esqueci. A gente tinha que ter encaixado ela aqui antes de, na hora que colocasse o forro. Mas também, se acontecer isso em casa, são 2 tirinhas de 20 por 6 centímetros. 20 por 6. Isso. Aí eu fiz assim, ó, pra não precisar desvirar, como é muito fininha, eu passei elas como um viés, dobradinho assim, e passei uma costura em cima. Tá? Aí em casa também, se acontecer de esquecer, como a gente esqueceu aqui, posiciona ela aqui e prende com um botãozinho. Aí fica um charminho a mais também.
E aí ela vai por cima, porque aqui é aquilo que você disse, você colocaria ela então por baixo do forro? Quando a gente põe o forro e a parte interna, já encaixa naquela hora. Ok. Aí quando desvira ele já tá presinho. Mas se acontecer, gente, sempre tem o plano B, Põe que tem um que ir na botãozinho. manga, não é? Tem que... Renata, Vai você disse desmontar. agora há pouco que você tem um ateliê, você dá aulas? Sim, É? dou aulas de pet, de utilitários, de bonecas. De bonecas também? Também, tem uma aqui. Tanto para quem está iniciando, para quanto pessoas que já têm uma experiência? Isso, porque tem a parte do patchwork mesmo, que são os quadradinhos, que são aquela parte mais demorada. Tem tanto os trabalhos mais artísticos como utilitários. Que bairro fica o seu ateliê? Fica na Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. Isso. Vai aparecer o contatinho da Renatinha aí, para quem tiver, já apareceu, né, Bia? Para quem tiver interesse, apareceu, viu? Porque de repente é uma baita professora, né? Obrigada. Aqui faltou falar alguma coisa, minha linda? Não, aqui tá certinho. E aí o que a gente pode falar agora é assim, em cima disso dá para criar várias outras coisas. Dá para aumentar o tamanho, dá para pôr um zíper, dá para pôr botão, se a pessoa quiser nos bolsinhos, e aí vai criando. Entendi, porque às vezes, assim, quando a pessoa leva o organizador, ele vai dentro da bolsa e muitas vezes não tem um zíper. Mas se você quiser também colocar um botãozinho, assim ele fica um pouco mais fechado, não derruba nada. Agora, aquilo que ela falou, ele pode se transformar numa necessaire, Sim. coloca um zíper. Tem gente que usa também na pia do banheiro, para deixar as maquiagens, já deixa ele na pia. Eu amei esse modelo, porque olha aqui, gente, olha, cabe tudo, batom, uma base, um creme, uma canetinha, porque senão a gente se perde. E hoje em dia, do jeito que a vida anda tão corrida, é uma forma de você organizar não apenas os seus objetos, mas a sua vida. Otimizar tempo, né? Otimiza pra caramba. Aí onde está teu objeto, onde está meu batom? Tá tudo aqui, até a chave do carro, põe. Lindona, você não tá querendo ir pra casa do povo? Com esse preço ainda, hein? Olha que eu vou falar. Eles falaram, claro, não fala não. Tem que ligar agora, correndo, porque tá com preço lá embaixo e parcelado para você a nossa SQ9000. Hoje a Renatinha fez apenas 2 pontos aqui, mas são 80 pontos decorativos, gente. É ponto aberto. E ela fala com você, olha, você vai usar tal pezinho de máquina, então você vai usar esse ponto, né? Cada pezinho tem uma letra. Então, aqui, de acordo com o ponto que você escolher, ela vai falar se aquele pé é adequado ou não. Vai fazer trabalho de quilting, acompanha a mesa extensora. Ela tem 1 ano de garantia, todos esses acessórios que vão junto para você. Quem está chegando agora a perder uma baita aula, a Renata explicou que esse é um acessório para quilting, aquele quilting mais forte, mais robusto, de peças colchas. pesadas, isso. Ele custa caro. Aqui no caso ele vai junto para você. Esse é o de quilting livre e todos os acessórios para que você faça grandes trabalhos de costura. Aliás, vários trabalhos, desde o trocar um zíper, é isso? Fazer uma barra de calça, um botão, até você fazer bolsas, um edredom, a necessaire, tudo que você quiser, porque ela é danada. A gente olha para ela tão delicada, linda, branquinha, com essa parte em cor de rosa, tem o LCD lá com backlight, né? Fica iluminada, tudo. Mas, gente, como trabalha bem a nossa SQ9000, impressionante. Para quem ligar e comprar, vai receber esse ferro, olha que mimo. Ele é um 3 em 1, super versátil, inclusive é um vaporizador de roupas, tá? Telefone para todo o Brasil, tá valendo muito a pena. Tem tanta gente como a Renata que fala, puxa, eu queria começar uma produção de costura na minha casa, porque é bacana que você trabalha em casa, mas eu não tenho uma máquina assim muito adequada, eu queria uma indicação. A gente indica você, no caso, Rê, tem mais até propriedade do que eu, foi a sua primeira máquina. Foi, eu sempre usei essa máquina e uso e adoro. As alunas também no ateliê, às vezes tem outras máquinas e aí vão lá e usam e falam, eu devia ter comprado essa, porque ela é muito... tem muita função e é muito simples de usar. É muito fácil de usar. Não então, tem complicação. Não, é silenciosa, sossegadinha. Lindona! Olha, telefone de todo o Brasil, ligação gratuita, 0800 380 2000. 0800 380 2000. O outro telefone é para você que vai ligar de São Paulo ou do celular. 011 3382 2000. Pela nossa loja virtual você também pode adquirir a SQ9000, www.vitrinedoartesanato.com.br. E o tempo acabou, com muitos beijos para todo mundo, te agradeço imensamente. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada a você. Vocês aí de casa sejam muito felizes e façam muitas e muitas costuras. Vamos costurar que não tem tristeza. E Mariana, beijo.
Ela vai chorar. Tá muito velha, né? Olha,